sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @Patrícia Guedert Crochê. E eu vou fazer esse lindo suplá, com esse bico de acabamento lindo, com fechamento invisível e com esse efeito aqui. Ficou lindo demais, né? Eu amei demais esse suplá. Vamos fazer? Para fazer esse suplá, eu vou utilizar o fio Barroco 6 Max Color. Ele é 100% algodão, a cor é 3390 rosa quartzo, tá? Agulha 3,5 milímetro, agulha de tapeçaria para fazer o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico. Para quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu vou ensinar de forma bem fácil, tá? Vou posicionar aqui meus 2 dedos, vou colocar o fio por cima e vou segurar com o meu polegar. A parte do fio mais curta fica para frente, a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego o fio que vem do rolo, enrolo nos meus 2 dedos e cruzo, assim. Seguro novamente com o meu polegar, viro a minha mão, pego a agulha, passo por baixo dessa alcinha aqui, laço o fio que vem do rolo e trago aqui pra cima. Assim, retiro meus 2 dedos, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê, ó. A parte do fio que vem do rolo fica pra trás, tá? E o anel mágico e esse fiozinho mais curto fica pra frente, tá? Quando eu fizer todos os pontos que eu preciso aqui dentro do anel mágico, no final, eu vou puxar esse fiozinho aqui para fechar o anel mágico, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Assim. Agora, eu vou trabalhar os próximos pontos, ó, embaixo desses 2 fios aqui, tá? Dá para ver bem, né? Então, agora, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio, vou trazer aqui para cima. Eu vou dar uma puxadinha, ó, maior nessa argolinha para ela ficar bem grandinha, que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior, tá? Laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Aqui eu fiz um ponto baixo. Vou puxar novamente essa argolinha e vou fazer uma correntinha. Assim, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha. Equivale, nesse trabalho, a um ponto alto, tá? Eu preciso fazer, dentro desse anel mágico, um total de 16 pontos altos. Então, aqui eu já tenho falta 15 pontos altos. Quando eu chegar ao final da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha, né? Aqui eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Então, vou fazer o ponto baixíssimo quando eu chegar ao final, nessa correntinha aqui, tá? Agora, eu vou laçar o fio, vou dentro do meu anel mágico, vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. Laço novamente o fio, vou dentro do anel mágico e faço outro ponto alto. Laço o fio novamente, vou dentro do anel mágico e faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho 5 pontos altos, contando com esse meu ponto baixo e a correntinha, tá? Eu preciso fazer mais 11 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho 5, então, 6, 7, 8, opa, escapou aqui o fiozinho, peraí. 8, 9. Eu quis fazer todos os pontos até o final para mostrar para vocês, porque às vezes acaba, ó, o fio ficando mais curtinho, cada vez mais curtinho, aí é um perigo escapar. Então, às vezes, a gente pode dar uma puxadinha, tá? Não total, né? Que nós vamos puxar no total no final, mas dá para dar uma puxadinha, tá? Então, aqui eu tava 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13,
14, 15, ó, dou mais uma puxadinha aqui, 16, ó, 16 pontos completos. Agora eu puxo esse fiozinho, ó, não precisa puxar muito, ó, deixa um furinho que fica mais bonitinho, né? Agora eu vou naquela primeira correntinha que eu falei, ó, no meio dessas duas alcinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo, assim. Agora eu vou puxar bem essa argolinha, ó, deixar ela bem, ó, bem frouxinha, dá pra ver, né? Vou no próximo ponto de base, ó, aqui tá essa argolinha, né? No próximo ponto de base, pela parte de trás, ó, eu vou passar por baixo das duas alcinhas, vou laçar essa argolinha aqui, ó, e vou puxar pra trás, assim. Aqui eu fecho a minha primeira carreira com um total de 16 pontos altos. Vou para a segunda carreira. Ó, embaixo dessas duas alcinhas aqui, na primeira carreira, eu puxei essa argolinha para trás, né? Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, nessa primeira alcinha aqui, ó, de trás, tá? Vou laçar o fio e vou trazer aqui para cima. Assim, tá? Eu vou dar uma puxadinha maior, tá? Não vou fazer um ponto baixo curtinho assim. Eu vou dar uma puxadinha maior, tá? Pra ficar um ponto baixo, um pouquinho maior. Sempre eu vou fazer assim no começo de carreira, tá? Aí laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Aí puxo um pouquinho também e vou fazer uma correntinha. Esse ponto baixo com uma correntinha equivale a um ponto alto. Agora, nos próximos pontos de base, pegando a alcinha de trás, ó, sempre a alcinha de trás, para dar um efeito bonito, né? Que vocês já viram no começo do vídeo. Eu vou fazer pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, tá? Esse aqui, ó, ele vai ficar sozinho, mas no final eu vou juntar um ponto alto junto com ele, tá? Aqui pertinho dele. Então, vou laçar o fio, vou no próximo ponto de base, na alcinha de trás, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Laço o fio novamente, vou no mesmo ponto de base, pegando a alcinha de trás e vou fazer outro ponto alto. Aqui eu já tenho 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. E eu vou fazendo 2 pontos altos sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, até o final dessa carreira, tá? Chegando aqui ao final da segunda carreira. Ó, o próximo ponto alto, agora eu vou fechar, tá? Eu vou unir um ponto alto com esse ponto baixo e uma correntinha. Então, aqui eu vou laçar o fio, mas eu não vou colocar esse ponto alto, ó, juntinho aqui nessa alcinha com esse ponto baixo e correntinha, tá? Senão vai ficar muito amontoado. Eu vou nessa alcinha aqui do ladinho, ó, dá pra ver? Do ladinho do ponto baixo, ó, tem essa alcinha aqui, ó. Eu vou colocar a minha agulha aqui e vou fazer um ponto alto. Opa, escapou aqui, eu acabei pegando outro fiozinho. Pronto. Agora, eu vou na primeira correntinha, né? Eu fiz um ponto baixo, a primeira correntinha no ponto inicial, né? Eu vou, no meio dessas duas alcinhas aqui, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Agora, eu puxo essa argola, ó, deixo ela bem puxadinha, coloco a minha agulha pela parte de trás, embaixo dessas duas alcinhas do próximo ponto de base,
pego essa argolinha e levo pra trás. Assim. Aqui eu fecho a minha segunda carreira e com um total de 32 pontos altos. Agora eu vou pra terceira carreira. Eu vou deixar essa argolinha, ó, ela bem puxadinha, tá? Ela não pode ficar, não demais também, né? Mas ela tem que ficar um pouquinho frouxinha. Agora eu vou fazer um ponto baixo, né? Ó. Agora eu vou pra terceira carreira. Agora eu vou pra terceira carreira. Então, puxo um pouquinho essa argolinha que está na minha agulha, deixo um pouquinho frouxinho. Vou colocar a minha agulha, ó, nessa segunda alcinha, ó. Vou pela parte da frente, eu tô atrás aqui, né? Vou pela parte da frente e vou colocar nessa segunda alcinha, tá? Essas duas alcinhas aqui do ponto de base, eu puxei essa argolinha pra trás, tá? Ó, foi nessas duas alcinhas aqui que eu puxei, eu coloquei minha agulha por trás, né? E puxei essa argolinha pra trás. Então, agora eu vou com a minha agulha, ó, pegando essa alcinha de trás. Laço o fio, trago aqui pra cima e dou uma puxadinha, tá? Pra ficar maiorzinha. A argolinha. Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas, fazendo aqui um ponto baixo. Ele é um pouquinho maior, né? Puxo um pouquinho essa argolinha e faço uma correntinha. E aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Agora, eu vou laçar o fio. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Nessa terceira carreira, eu vou fazer assim, um ponto alto, sozinho, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho, no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Esse aqui, ó, esse primeiro, ele vai ficar sozinho, tá? Porque no final, eu vou juntar um ponto alto com ele, e aí ele vai ficar 2 pontos no mesmo ponto de base, tá? Então, aqui lacei meu fio, no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu fio. Vou laçar o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer 2 pontos altos. Laço o fio no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, vou fazer um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer 2 pontos altos. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer um ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço 2 pontos altos. Eu vou fazendo assim até chegar ao final da carreira, tá? Não esquecendo, ó, o próximo é um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, e pegando essa alcinha de trás, tá? Eu volto aqui quando chegar aqui no final da carreira. Chegando aqui ao final da terceira carreira, aqui eu vou fazer um ponto alto sozinho. E vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu ponto baixo, essa minha correntinha, né? E daí vão ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu vou laçar o meu fio, tá? E como eu falei, eu não vou juntar aqui com esse primeiro ponto, né? Que é o ponto baixo com a correntinha. Eu vou nessa alcinha aqui, ó, bem do ladinho, ó. Ela ficou um pouco justinha, né? Aqui eu vou colocar a minha agulha, ó, dá pra ver, né? Ó, bem do ladinho do ponto baixo, ó. Eu vou colocar a minha agulha nessa alcinha, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. E na correntinha, aquela primeira correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo, no meio dessas duas alcinhas aqui, ó, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou passar com essa laçadinha por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Ó, e vou dar uma boa puxadinha, tá? Vou deixar ela bem grandinha. Agora, eu vou no próximo ponto de base, que é esse aqui, vou colocar a minha agulha por trás, embaixo dessas duas alcinhas,
assim. Vou pegar essa argolinha aqui, vou colocar na minha agulha e vou puxar pra trás. Assim. Aqui eu fecho a minha terceira carreira e com um total de 48 pontos altos. Sempre que eu fechar a minha carreira, eu vou fechar dessa forma, tá? Vou para a quarta carreira e nessas duas alcinhas aqui, ó, onde eu puxei a minha argolinha para trás, eu vou colocar a minha agulha pela parte da frente, na alcinha de trás, vou laçar o fio, vou trazer aqui para cima e vou dar uma puxadinha, tá? Laço o fio, passo por dentro dessas duas argolinhas, fazendo aqui um ponto baixo, né? E agora eu vou fazer uma correntinha. Dou uma puxadinha também nessa argolinha, laço o fio e faço uma correntinha, tá? Aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Nessa quarta carreira, eu vou trabalhar dois pontos altos, um em cada ponto de base, tá? Então, aqui vai ser um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho, no seguinte, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Mais dois pontos altos sozinho, um em cada ponto de base, né? Então, um aqui sozinho, outro sozinho, e no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Sempre pegando a alcinha de trás, para dar esse efeito aqui, tá? Esse ponto aqui, ó, ele vai ficar sozinho, que eu vou juntar no final um ponto alto juntinho com ele, que vai equivaler a dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, laço o fio no próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e vou fazer dois pontos altos. No mesmo ponto de base, ó. Agora, eu vou fazer mais dois pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Lacei o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio, no próximo ponto de base, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Laço o fio, agora eu vou fazer mais dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Então, aqui eu faço um ponto alto sozinho, laço o fio, no próximo ponto de base faço outro ponto alto sozinho. Laço o fio, no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço dois pontos altos no mesmo ponto de base. Nessa carreira eu vou fazendo sempre assim, tá? Dois pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base. No próximo ponto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, dois pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base. Depois, dois pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar aqui ao final da carreira, tá? Nessa quarta carreira, eu trabalhei dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois um aumento de dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né? Aqui eu tenho o aumento, ó, agora eu vou fazer dois pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, tá? Aqui a alcinha de trás, ó. E agora, eu vou unir um ponto alto junto com esse ponto de início, tá? Sempre eu vou fechar dessa forma, tá? Sempre ele fica sozinho no começo e depois eu fecho um ponto alto e ele fica juntinho com esse ponto alto, que equivale a dois pontos altos no mesmo ponto de base, um aumento, tá? Aqui eu vou laçar o fio e vou nessa alcinha aqui, ó, do ladinho do ponto baixo. Ela é bem pequenininha, ó, é bem aqui, ó, tá? Deixa eu pegar minha agulha porque ele ficou bem apertadinho, ó. Dá pra ver bem, né? Aí, eu faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha, puxo aqui essa argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas, né? Colocando a minha agulha pela parte de trás. Agora, eu laço essa argolinha e puxo pra trás. E aqui eu fecho a minha quarta carreira. Agora, eu vou pra quinta carreira, vou colocar a minha agulha na alcinha de trás, né? Essas duas alcinhas aqui
foi de onde eu puxei a minha argolinha para trás. Agora eu venho com a minha agulha pela parte da frente, coloco na alcinha de trás, laço o fio e puxo aqui para cima e dou uma puxadinha, para ficar um ponto baixo maior. Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Dou mais uma puxadinha e faço uma correntinha. Esse primeiro ponto equivale a um ponto alto. Nessa quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, né? A cada 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, eu faço um aumento, tá? E esse ponto aqui, ó, eu não vou contar agora com esses 3 que eu vou colocar, tá? Porque sempre no final eu vou juntar um ponto alto com ele, tá? E aí vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que seria o aumento, né? Que é o aumento. Então, agora, ó, no primeiro ponto de base, na segunda alcinha, né? Na alcinha de cima, eu faço um ponto alto. Aqui eu faço mais outro ponto alto, né? No próximo ponto de base. E falta mais um para mim completar 3, né? Na próxima alcinha, no ponto de base, faço outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, né? Esse aqui eu não conto, né? Porque eu vou juntar, como eu falei, no final com outro ponto alto. Agora, eu vou fazer um aumento no próximo ponto de base. 1, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Então, 1 já foi, 2, 3. No próximo, vou fazer um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço o fio, vou fazer mais 3 pontos altos, sozinhos, né? Um sobre cada ponto de base. Então, 1, 2, no próximo, 3. Laço o fio, no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou fazer mais 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. Agora, vou laçar o fio e no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa quinta carreira. Finalizando aqui a quinta carreira, ó, aqui eu tenho o aumento, né? 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Vou laçar o fio e vou fazer mais 3 pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um aumento, né? Vou colocar um ponto alto para juntar com esse primeiro ponto de início. Então, vou laçar o fio e vou nessa alcinha aqui, do lado do ponto baixo, tá? Vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha, na primeira correntinha de início, né? Que eu fiz em cima do ponto baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar um pouco essa argolinha, vou colocar a minha agulha por trás no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas. Vou laçar essa argolinha aqui e vou puxar para trás. Vou dar mais uma puxadinha para ela ficar um pouquinho maior. Aqui eu fecho a minha quinta carreira e com um total de 80 pontos altos. Na sexta carreira, eu vou fazer 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás, e vou fazer um aumento, que é 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Cada carreira vai aumentar um ponto alto sozinho. No caso aqui na terceira carreira, eu fiz um ponto alto sozinho e 2 juntos. Um ponto alto sozinho, né? Num ponto de base, no próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos. Na quarta carreira, eu fiz 2 pontos altos sozinhos e no próximo ponto de base, 2 juntos no mesmo ponto de base, tá? Na quinta carreira, eu fiz 3 pontos altos sozinho, um sobre cada ponto de base e 2 juntos. Então, cada carreira eu vou aumentando os pontos altos sozinhos, tá? E sempre começando, não pelo aumento, já com eles, ó, tipo, na próxima carreira,
Primeiro eu vou fazer os 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, para depois colocar o aumento. E nunca esquecendo que esse ponto de início, ele é um aumento que, no caso, vai ser fechado no final, que eu vou colocar um ponto alto juntinho com ele, tá? Eu vou para a sexta carreira. E cada carreira eu vou aumentar um ponto alto sozinho, tá? No caso aqui, a terceira carreira, eu fiz um ponto alto sozinho, né? E 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na quarta carreira, eu fiz 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na quinta carreira, eu fiz 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na sexta carreira, eu vou fazer 4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Mas eu vou começar sempre com os pontos altos sozinhos, tá? Um sobre cada ponto de base. E não esquecendo que esse primeiro ponto aqui, o ponto de início, ele fica sozinho porque eu vou juntar ele com um ponto alto no final para ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, nessa sexta eu vou aumentar para 4 os pontos altos sozinhos. Na sétima carreira vai ser 5, na oitava carreira vai ser 6 e na nona carreira vai ser 7 pontos altos sozinhos, tá? Então, eu vou voltar na nona carreira com 7 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. Aí eu faço 7 pontos altos sozinhos, né, na nona carreira, e depois eu faço o aumento. Depois mais 7 pontinhos e mais o aumento. Chegando ao final da nona carreira, aqui, ó, essa carreira é de 7 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois um aumento, né, de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse primeiro ponto aqui, tá? Que eu fiz no início da carreira. Que esse ponto de início da carreira com o meu ponto alto vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, eu venho nessa alcinha aqui do lado e faço um ponto alto. Vou na primeira correntinha, que fica em cima do ponto baixo, ó, no meio dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui uma argolinha, vou colocar a minha agulha aqui por trás dessas 2 alcinhas aqui, por baixo e por trás, né? E vou puxar essa argolinha para trás. Chegando aqui na nona carreira, eu trabalhei nessa carreira 7 pontos altos sozinhos, né? Um sobre cada ponto de base e depois o aumento. Agora, eu vou fazer meu ponto alto, que ele vai se unir a esse ponto de início e vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, tá? Aqui nessa primeira correntinha, né? A de início, faço meu baixíssimo. Puxo aqui. E volto aqui. Agora, eu vou para a próxima carreira, tá? Não vou mais trabalhar essa carreira de pontos altos. Eu vou para a 10ª carreira, e nessa 10ª carreira eu vou fazer bicos grandes. E conforme eu vou fazendo esses bicos, eu já vou finalizando a peça. Da 2ª até a 9ª carreira, eu trabalhei pegando a alcinha de trás. Cada ponto eu coloquei na alcinha de trás. E agora, eu vou colocar pela parte da frente, pegando as 2 alcinhas, tá? Embaixo dessas 2 alcinhas, ó. Essas 2 alcinhas é que eu puxei a minha argolinha para trás, tá? Agora, eu vou colocar a minha agulha pela parte da frente, embaixo dessas 2 alcinhas, que eu puxei a argolinha para trás. Vou laçar o fio, vou trazer aqui para cima, assim. E vou fazer um ponto baixo, né? Vou laçar o fio, vou passar por dentro dessas 2 argolinhas, fazendo aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo, ele é normal, tá? Não precisa ser um ponto baixo maior, como eu fiz nessas carreiras, tá? Anteriores. Agora, eu preciso fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu tenho 13 correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio e vou na 6ª correntinha, contando de baixo para cima, tá?
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Pegando a alcinha, ó, de cima, no caso, se eu virar assim, né? Ó. Vou fazer um ponto alto, tá? Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima e vou fazer um ponto alto. Assim. Laço o fio novamente, vou na próxima correntinha pegando a alcinha de cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha pegando a alcinha de cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha e faço outro ponto alto. Laço o fio, na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Ó, eu fiquei com um total de 6 pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixo nessa base redonda. Então, eu vou pular o próximo ponto de base. Esse aqui foi onde eu coloquei o ponto baixo, né? Eu vou pular o próximo, no seguinte, ó, embaixo dessas duas alcinhas, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Assim. Agora, eu vou fazer mais 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, eu vou laçar o fio, ó. Agora, eu vou fazer os pontos altos, ó, sobre esses pontos altos aqui, ó, tá? Não vou mais colocar na correntinha. A correntinha vai ficar eu vou trabalhar com os pontos altos por cima dela, tá? Que ela vai ficar escondidinha, essa parte aqui, tá? Só vai ficar de fora essa parte aqui. Então, aqui eu lacei meu fio, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, pegando a alcinha de trás, ó, essa alcinha aqui, eu vou colocar a minha agulha, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Assim. Aí, eu puxo aqui a correntinha para ela ficar bem esticadinha, laço o fio, vou no próximo ponto de base, aqui, ó, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Ó, eu vou fazer um ponto alto, ó, em cima de cada ponto alto desse biquinho aqui, tá? Laço o fio, ó, vou no próximo ponto de base. Ó, nessas duas alcinhas aqui, eu pego a segunda, né, ou a de cima. Ó, essa minha correntinha, ó, ela fica por cima, ó, da minha agulha, dá pra ver, né? Aí, eu laço o fio aqui, ó, onde prende ela, ó. E aqui, eu faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando essa alcinha de trás. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, agora próxima alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou na próxima alcinha, ó, do ponto de base, ó, pegando a alcinha de trás, coloco a minha agulha e faço outro ponto alto. Ó, aqui eu tenho 6 pontos altos, como eu tenho aqui 6 pontos altos, tá? Agora, eu vou fazer um ponto baixo na base redonda. Pulo o próximo ponto de base, né? No seguinte, embaixo dessas duas alcinhas, faço um ponto baixo. Pronto, olha como já vai ficando. E no final, a gente dá uma puxadinha para ajeitar cada um deles, tá? Agora, eu vou fazer mais 13 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou laçar o fio, vou ajeitar aqui, tá? E nesse primeiro ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço um ponto alto. Agora, dou uma puxadinha aqui, ó, pra correntinha ficar bem esticadinha. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto.
laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço outro ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto alto. Aqui eu tenho 6 pontos altos, como nos outros biquinhos aqui, tá? Agora, eu vou prender na minha base. Pulo o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo das 2 alcinhas, eu faço um ponto baixo. Assim, olha como vai ficando lindo. Agora, eu vou, ó, aqui eu tenho meu ponto baixo, agora eu vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou laçar o fio, ó, vou nesse próximo biquinho aqui, trabalhar em cima dele, né? Em cima dos pontos altos. Ó, nessa segunda correntinha, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Aí, eu puxo aqui a correntinha, né? Dou uma puxadinha para ficar bem esticadinha. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, na segunda alcinha e faço outro ponto alto. A minha correntinha, ó, ela vai ficando por dentro dos pontos altos, tá? Eu laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto alto. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, pegando a alcinha de trás, sempre na alcinha de trás, tá? E faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, e nesse próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto alto. Deixa eu puxar o meu fio aqui. E agora, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo dessas 2 alcinhas, faço um ponto baixo. Olha como já vai ficando. E no final, a gente vai puxar cada um deles aí pra ajeitar, tá? Aqui também tem 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer 13 correntinhas, né? Novamente. Sempre 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laço o fio, ó, nesse primeiro ponto de base, tá? Do bico anterior. Vou colocar a minha agulha aqui, vou laçar o fio, vou trazer pra cima e vou fazer um ponto alto. Assim, aí eu dou uma puxadinha na correntinha, laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Então, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto aqui, ó. Ponto alto, tá? Pegando sempre a alcinha de trás. Laço o fio, vou no próximo ponto alto. Ó. Vai ficando assim, tá? Ó. Laço o fio, faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto alto, pegando a alcinha de trás. E faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto alto. E faço outro ponto alto. Aqui eu tenho 6 pontos altos. Agora, eu vou pular o próximo ponto de base, no seguinte, embaixo das 2 alcinhas, eu vou fazer um ponto baixo. Olha como já vai ficando. Lindo, né? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa base redonda, tá? Quando chegar no final, eu volto aqui para explicar como é que a gente finaliza. Chegando aqui ao final da 10ª carreira, nos bicos de acabamento, esse último bico que eu vou fazer, eu já vou unir a esse primeiro bico aqui, tá? Aqui, ó, tem um ponto alto já de espaço, né, ó. 2 alcinhas aqui, dá pra ver, né? Então, vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho minhas 13 correntinhas e vou fazer meu último bico. Vou laçar o fio nesse ponto alto, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. Vou dar uma puxadinha aqui na correntinha, pra ficar bem esticadinho. Ó, vou puxar um pouco essa argolinha e vou tirar a minha agulha de dentro dela, tá?
Agora, eu vou pegar aqui o primeiro bico. Esse primeiro bico, eu fiz primeiro 13 correntinhas e fiz 6 pontos altos, um sobre cada correntinha, né? Então, agora ele foi feito de forma diferente dos outros, né? Porque ele foi preso a essas correntinhas. Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, nesse ponto aqui, nesse ponto alto, nessa correntinha, no meio da correntinha, pela parte da frente, eu vou colocar a minha agulha e vai sair lá atrás. Agora, eu vou colocar essa argolinha aqui, ó, que eu soltei, né, da minha agulha, e vou puxar, passando ela aqui pra frente, assim. Ó, eu dou uma puxadinha, ajeito. Agora, eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto aqui, tá? Nesse penúltimo bico. Agora, eu vou aqui na alcinha de trás, ó, deixando a correntinha vai ficar presa nesse ponto alto. Ó, e eu vou trabalhando nesse espacinho aqui que ainda tá sobrando, tá? Entre um bico e outro. Ó, faço outro ponto alto, né? Ó, vai ficando assim. Agora, solto um pouquinho a argolinha, vou novamente lá no primeiro bico, ó, na próxima correntinha aqui, eu vou laçar essa argolinha com a minha agulha e vou puxar aqui pra cima, assim. Agora, eu faço mais outro ponto alto lá no penúltimo bico. Ó, vou aqui nesse terceiro aqui, ó. Laço o fio e faço um ponto alto. Fica um pouquinho mais difícil de fazer porque tem pouquinho espaço, tá? Solto novamente. Vou lá no outro, ó. No outro ponto que ainda não foi preso, esse já foi preso, então é o próximo. Agora, eu laço a argolinha e puxo aqui pra cima. Assim, dou uma puxadinha, acabou, deixa eu ver aqui, não, já ajeitou aqui. Agora, laço o fio, vou no próximo aqui, ó, ponto alto, nessa segunda alcinha, e faço outro ponto alto. Ainda tem espacinho aqui pra fazer. Opa. Solto novamente a argolinha, vou no ponto alto, ó, na correntinha seguinte, né, que está preso esse ponto alto, ó, coloco a minha agulha pra frente, coloco a argolinha nela e puxo pra cima. Epa, escapou. Trago aqui. Aqui. E puxo pra cima, assim. É mais uma puxadinha. Laço o fio, vou no próximo, pegando a alcinha de trás. Puxo aqui pra cima e faço um ponto alto. Solto novamente a argolinha. Ó, vou no próximo ponto aqui alto, ó. No pezinho dele, né? Laço essa argolinha e trago aqui pra cima. Ó, como já vai ficando, tá? Agora, laço o fio, vou no próximo, ó. Na próxima segunda alcinha, né? Aqui é a correntinha, ó. E a alcinha dele é essa segunda aqui, tá? Dá pra ver, né? Dá pra ver que aqui é a correntinha que está ficando por dentro desses pontos altos, tá? Aí, eu vou aqui na segunda alcinha desse último ponto alto, peraí, que deixa eu... Aqui. Tem que pegar bem jeitinho, ó, porque agora eu vou trabalhar nesse pequeno espacinho. E faço mais um ponto alto. E agora, solto novamente e vou prender aqui no próximo. E último, né? Aqui. Ó, puxo aqui pra cima. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, eu vou cortar o fio. Vou puxar, ó,
esse fio passando por dentro da argolinha. Pronto. E vou puxar esse fio pra trás, assim, pra arrematar, tá? Agora eu vou arrematar o fio. Vou passar esse fio por dentro da minha agulha de tapeçaria. Ó, vou aqui nessas alcinhas de trás, no lado do avesso, né? Eu tô com o suplá no lado do avesso. Ó, vou passar por dentro dessas alcinhas aqui, ó. Pulo a última aqui, ó. Sai o meu fio, se eu passar pela mesma, vai sair, né? Pronto, aqui eu já corto. E agora eu vou arrematar esse aqui. Opa. Deixa eu dar uma puxadinha. Poderia também ter arrematado esse primeiro fio quando eu estava fazendo a segunda carreira, eu acabei esquecendo. Ó, aqui eu corto e já finalizo. E aqui está pronto o suplá. Depois é só ir puxando cada correntinha, tá? Para ir ajeitando o bico de acabamento. Esse suplá, ele ficou com um fechamento invisível e com esse efeito aqui, que cada ponto foi trabalhado na alcinha de trás, aí por isso deu esse efeito. Eu amei demais, achei esse bico de acabamento também lindo. Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal, me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedert Crochê. E até a próxima!